Glória a Deus, Pai. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, é um livro bastante conhecido, irmão. Nós vamos ler lá em Apocalipse, irmão. Uma palavra que o Senhor nos revela, irmão. O livro de Apocalipse. Glória a Deus. Bom, lá onde está escrito assim, irmão, 22 do livro de Apocalipse, irmão, onde está escrito, irmãos, as admoestações e as promessas finais. Vamos fazer a leitura, irmãos. 22 do livro de Apocalipse, irmãos, foi a palavra que Deus nos revelou neste lar hoje, irmãos. As admoestações e as promessas finais, irmãos. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas, e quando as ouvi e vi, prostrei-me diante aos pés do anjo, que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê e faças isso, eu sou conservo teu, os teus irmãos e os profetas, e todos guardam a palavra deste livro, adora a Deus. Disse-me ainda, não sabes as palavras da profecia desse livro, porque o tempo está próximo. Continue injusto fazendo injustiça, continua o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhe assista direito à árvore da vida. E entrem na cidade pelas portas, fora ficam os cães, os feiticeiros, os imundos, os assassinos, idólatras, e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva diz, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça da água da vida. Só até aqui, irmãos. Amém. Amém. Uma palavra, irmãos, revelada pelo Espírito, irmãos, de um assunto que nós conhecemos bem, irmãos, as admoestações e as promessas finais, aonde vem falando, irmãos, do fim. Se lermos, irmãos, se iniciarmos lendo lá no primeiro livro da palavra, irmãos, ele começa havendo luz, irmãos, começa havendo, irmãos, dizeres da construção da terra, da existência da terra, irmãos, como era um espaço vazio, e como se deu, irmão, quando da boca de Deus foi saindo, irmãos, para que houvesse a construção da terra, a construção de tudo que os nossos olhos veem, vindo da boca de Deus, irmão, uma ordem, dizendo, aleluia, para que houvesse a terra, para que houvesse a água, para que houvesse separação entre a água e a porção seca, e daí por frente. A nossa irmandade é sábia e sabe, todos nós conhecemos, irmão, esse caminho, e como fundamento da nossa fé, nós acreditamos de alma, de coração, de sentimento que nos toma lá no mais profundo nós, como foi concebido e como se deu a terra. E tudo, irmãos, que começa, ele tem um meio na história, irmãos, e depois ele parte para um final da história,
Assim também a própria vida do homem, que nasce tão pequeno, tão frágil. Antigamente nascia-se com os olhos vendados e depois de 8 ou 10 dias a criancinha abria os seus olhos. Mas com a evolução do homem, a evolução humana, hoje a criancinha que se nasce nos tempos de hoje já nasce com os olhos abertos, já nasce enxergando a luz. Houve, aleluia, uma evolução no próprio nascimento, irmãos, mas a forma de concepção, a forma que se dá a vida, irmãos, tirando da ordem de Deus, irmãos, ela segue o seu fluxo numa normalidade, irmãos. Mas como o Senhor ali criou o meio, irmãos, e no meio de todos os acontecimentos, irmão, no meio de tudo, é conhecido, irmãos, como o ressurgimento de Jesus Cristo. Ele, ainda criança, sentava com aqueles que era sábio, e diante do seu falar, com a idade de 12 anos apenas, aleluia, já manifestava nele a graça, o Espírito, aleluia, porque o Pai estava no Filho, e o Filho estava no Pai. Ali já havia, no meio dos acontecimentos, houve então, irmão, um renascimento da oportunidade para o homem que nasceu, aleluia, para o homem que veio a esse mundo, ao próprio arrependimento, arrepender-se do pecado. Dizia o Senhor, se arrependam, ainda os chamavam alguns de próprias víboras. E no meio da história, irmão, o Senhor então criou, no meio da revelação trazida por Jesus Cristo, seu Filho unigênito, que ele trouxe a salvação para toda a humanidade. Então o Senhor sempre vem operando, irmãos. Operou quando o homem estava dentro do jardim e o homem estava sozinho. E viu Deus a solidão e o Senhor, aleluia, viu que o homem precisava de uma companheira. Então o Senhor o deu um sono profundo, tirou de si a sua costela, irmãos, e constituiu, fez do barro, e fez a mulher como sua ajudadora, como sua companheira, para que os dois procriassem e dessem sequência àquilo que Deus havia criado. E no meio, irmão, no meio o homem, no meio da história, o homem começou a se corromper diante da sua própria realidade, para aquilo que ele foi concebido. E o homem começou a pecar novamente contra Deus, a errar diante de Deus. E no meio, o Senhor enviou o seu filho. E o seu filho veio, irmãos, não para passar a mão sobre as cabeças daqueles que erram, mas para dar oportunidade para que não errem mais, para que ide num caminho, irmãos, e através dessa boa obediência, irmão, através da revelação que Deus dá para cada um de nós, conseguir, irmão, levar uma vida pacata, levar uma vida em servir a Deus, próspera, levar uma vida, ainda que não tem nada na parte material, mas na parte espiritual, carrega o dom de Deus, e o dom de Deus lhe abre as portas, o dom de Deus lhe leva a ver o Senhor em todas as coisas. Então, irmão, no meio da história, foi criado para o homem se salvar. E o homem vem, irmãos, trazendo o meio da história, porque ninguém viveu o fim. Ninguém de nós ainda chegamos nessa parte, irmão, das promessas finais, mas elas estão aqui nos alertando, elas estão nos avisando, elas são um marco de chegada. Um dia a Terra vai viver esses dias. Possa ser que no nosso tempo, irmão, nós continuamos no meio, no arrependimento, no tempo da graça. Mas chegará o tempo, irmão, em que as portas se fecharão, e tudo que está escrito no tempo do fim há de se cumprir. Mas por que, Senhor? Porque o Senhor está falando desta forma conosco, porque o Senhor está
nos admoestando desta forma nessa tarde, dentro da casa da irmã Carmen. É porque muitos e todos nós que estamos aqui, aleluia, hoje o Senhor nos separa do mundo, aleluia. E para nos separar, Ele fez com que nós enxergássemos nesse momento quem nós somos, quem você é. Você é um filho, aleluia, que essas maldades, essas práticas, aleluia, aqui das admoestações e as promessas finais, porque são promessas para aqueles que, aleluia, transgredirem, para aqueles que não viverem no meio, para aqueles que não acreditarem no começo. Tem muitos irmãos que dizem que não acreditam no início. Se não acreditam no início, seria incapaz de acreditar no meio. Aleluia. Se não acreditar no meio, não vão chegar no final. E aqui serão condenados, serão chamados de bestas, aleluia, serão chamados como nós vimos aqui, e terão esses nomes mencionados e ficarão de fora, porque quem não acredita no início, aleluia, ele não chega no meio. E quem é o meio? O meio é Jesus Cristo. Por isso o livro é dividido entre Velho e o Novo Testamento, o Novo Concerto. E Deus enviou essa palavra hoje desta forma, aleluia, para ser pregada dentro desta casa hoje, entre o início e o meio, porque o final, irmã Carmen, o final é o segredo da tua vida. O final é o segredo que muitos não vão compreender, não vão tocar no que é o fim, porque a tua vida, a minha vida é uma incógnita, ninguém consegue decifrar. Nós somos um mapa na mão daqueles que querem nos decifrar, mas eles não vão conseguir. O Senhor não permitirá que eles saibam do nosso caminho. Seremos hoje tomados pela força de acreditarmos no início. Alamaná, eu posso pregar o que Deus manda eu pregar. Vocês me ajudam numa íntima comunhão. Nós acreditamos que lá no jardim, e quando o adversário se apossou de um animal, ele veio e aquele animal falou no ouvido da mulher, levando o homem ao erro. Eu creio, a igreja crê, nós cremos, aleluia. Mas da mesma forma que eu creio que um animal falou na boca, ali dentro do jardim, eu também creio no início, quando o meu Criador, o meu formador, ele disse, haja luz, Salaía, e houve luz. Você dá glória aí do outro lado, aleluia, você acredita no início. Se você acreditar no início, você vai chegar até o meio, aleluia, e no final, o final, aleluia, ele é indesvendado, glória. Houve sete selos, só 6 selos foi revelado. O 7º selo, aleluia, gritava o anjo da igreja, a esse 7º selo, só ele tem a chave, ali só ele pode abrir. Então o final não foi da toda forma revelado, e na vida de alguém que entrou aqui hoje, na vida desses que vieram buscar a minha palavra, eu começo a revelar o início, eu começo a deixar passear no meio, mas no final, o final está comigo, ninguém sabe do final, aleluia, o final desta palavra, aleluia, apenas para aqueles que têm a maldicência, aqueles que maneiam, que lutam contra a tua alma, ali o final deles já é revelado, mas o teu final, ali ninguém sabe o teu final. Por isso levanta num glória, levanta numa comunhão, porque a tua vida, você está dizendo, acabou, ali fechou a porta do trabalho, acabou, ali ele não obedece, acabou, a casa não tem vitória, acabou, aleluia, aquilo não acontece, acabou. Hoje eu vim pregar para aquele que crê, aleluia, que o Senhor estava no início e que ele criou o meio, e que o final dessa história, ali não é com caneta, não é com ordem, não é pela vontade do próprio homem. O final da tua vida, o final da tua história é uma caneta de ouro na mão do anjo, e ninguém pode tocar ali nos desígnios e no poder do próprio Deus. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra, receba
desta comunhão, aleluia, você tem que viver o hoje, acreditar no passado, aleluia, na formação da tua própria existência. Por isso Deus dizia, aleluia, eu abri os teus olhos, se demorou 8 dias, foi eu que abri. Por isso na tua vida eu disse, haja luz, aleluia, houve luz no teu caminho, e você começou a aleluia, a enxergar as cores da vida, aleluia, hoje você está em meio de uma vida, ou no final de uma vida, mas ninguém pode tocar no final da tua história, no final do homem. O homem caminha com Deus, mas existem aqueles que caminham sem Deus. Quem é você? Ali você se apresenta diante de mim. Eu te pergunto agora, ali dentro da casa da irmã Carmen, na comunhão que nós estamos aqui, quem é você que se apresentou diante de mim? É quem acredita no começo? É quem acredita no meio? Ou é quem ainda numa vida não acredita no início, não crê no meio, mas quer ter vitória no fim? É impossível. Ali eu tenho que acreditar no início. E no início ele disse, haja luz e houve luz. Em nome de Jesus Cristo, na vida daquele que crê, na vida daquele que confia, nesta casa, nessa pregação, diante do Criador, e que formou o céu e a terra, diante de todos que vieram buscar, eu digo agora, aleluia, em alta voz, aleluia, nos pulmões a peso, aleluia, com toda a força de uma alma, acredita! Acredita, irmão, aleluia, que na nossa causa o Senhor não ia entregar o final na mão do nosso adversário, aleluia. O Senhor não ia entregar o final da história na mão dele, aleluia. Começou o tempo. Estou vivendo numa grande tribulação. Estou vivendo dias de grande amargura, de grande luta. Aleluia. E cabe ao homem com a sua mente pequena, limitada, achar que consegue ver o final da história. Aleluia. Nós lemos aqui, o final da história fala daqueles que começa falando para aqueles que desobedecem, irmãos. Começa os colocando de fora. Aleluia. Você sabe, no final desta prova, no final dessa luta, aleluia, eu vou colocar de fora, aleluia, mas do teu caminho, aqueles que impedem. Olha o que tem Deus para pregar nessa palavra. Tem uma alma hoje, irmã Carmen, que veio na tua casa hoje, está buscando a palavra. Eu vou colocar a mentira de fora. A mentira te jogou, aleluia, a mentira fez de você, aleluia, te abaixou, te diminuiu. Alguém usou da mentira para te prejudicar. Aleluia, ele não conhece o final da história. Aleluia, eu vou tirar, aleluia, a mentira do caminho, glória, eu vou estabelecer a verdade. Ele não, aleluia, ele não tem condição de saber o final, aleluia. Usaram, aleluia, de algo para te atingir, aleluia, o nome do Senhor, atingir a tua casa, atingir a tua hombridade, atingir o teu ser, atingir a tua família, atingir a nossa irmandade, atingir a obra, aleluia, em nome de Jesus Cristo, eu ponho à parte a mentira do nosso caminho, aleluia. Quem está comigo, dá um glória agora, aleluia. Ele pode ter desenhado, esquadrinhado, aleluia, achado que sabe, aleluia, mas quem sabe se levantou e está dizendo para os seus adeptos, aquele que acredita em Deus, está dizendo para os seus filhos, filhinhos, aleluia, meus amados, meus co-herdeiros, meus herdeiros da minha glória, estavam comigo desde o início, acreditaram no começo, estavam com meu filho no meio, e agora, aleluia, Satanás, o adversário, aleluia, vem te atemorizar numa madrugada, mostrando o fim, aleluia, vai morrer, vai padecer. Hoje eu coloco o mentiroso de um lado, e em nome de Jesus Cristo, a verdade vai libertar. Onde está a verdade, está dentro da própria palavra, aleluia. O 7º selo não foi revelado, aleluia, por isso ele não conhece o nosso futuro, aleluia. Só quem conhece a nossa vida é
quem a constituiu, é quem me soprou, aleluia, quem soprou nessas narinas, aleluia, o sopro de vida não foi o homem, aleluia, não foi a mão do médico, foi eu, o Criador, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, aleluia, eu prego para alguém ouvir, eu prego para uma nação ouvir, eu prego para uma alma ouvir, eu prego para uma casa ouvir, aleluia, a tua obra, a tua causa está na minha mão, e da minha mão o homem não vai conseguir tirar, aleluia, porque vai vir de Deus, aleluia, vai sair de Deus e vai vir do Senhor, vai ter um renovo aí dentro, agora! Salaia. E cabe ao homem, e deu Deus ao homem, de conhecer o início, mas ele não sabe o final. Mas no próprio início, Deus pode ter plantado, pode ter deixado um próprio mistério no início. Porque o menininho, quando é criança, irmão, aleluia, nenhum de nós consegue lembrar do nosso primeiro passo. Porque a nossa primeira tentativa de dar o primeiro passo, irmão, ele também veio com a queda. Aleluia. Mas depois da queda, a mãe, olha, ele tentou e caiu. A mãe vem correndo, irmão, a mãe ama. E a mãe pega aquela criancinha, põe de pé. Aleluia. E ele é teimoso. Ele quer, aleluia. Ele acredita no início. Aleluia. É instinto. Aleluia. Então ele quer andar. Aleluia. Então a mãe coloca ele de pé, irmãos. E de repente, irmão, ele sai. Ele dá um passo atrás do outro. E começa a andar. Aleluia. O que era difícil no início, no meio vai se tornando fácil. E não sabe o homem como será o seu último passo nessa terra. A mãe pode ter visto o primeiro, aleluia, mas o último passo nosso nessa terra, ele é escondido, glória, como um navio mercante no mar, aleluia, que não deixa o seu rastro, mas porém a cobra também anda numa pedra, também não deixa o seu rastro. Os mistérios de Deus são revelados aos pequenos, e sujeito, e não revelado ao grandão, ao soberbo, a glória, a lamanaia. Por isso ele revela aos pequenininhos na comunhão, de um glória, numa reunião. Dentro de uma casa ele começa a explanar sobre o nosso cérebro humano limitado, mas ele começa a mostrar para nós, eu creio no início, eu creio no meio, mas o meu fim, ele está na mão de Deus. O final desta prova, você a conheceu quando ela se iniciou, e quando ela se iniciou, às vezes não foi como a obra do operar. A obra do operar, ele disse, haja luz, aleluia, mas uma obra, uma prova na nossa vida pode começar com a solidão da noite, pode começar existindo a própria escuridão, glória, aleluia. Lá no início da palavra disse haja luz, mas na vida de uns que veio buscar a palavra, pode se iniciar numa escuridão terrível, glória, alamaná, irmã Carmen, eu estou sentindo, glória, aleluia, que na tua casa hoje, nós vamos colocar um ponto final, aleluia, nós vamos entender, vamos compreender, aleluia, porque nós sairemos daqui hoje flutuando na graça, aleluia, sairemos daqui hoje renovados. Oh, casa gloriosa, que lugar, que reunião, aleluia, que glória que está tendo, alamaná, a irmandade está compreendendo, aleluia, então agora pegando numa corda pela comunhão e puxando tudo do céu, aleluia, o céu quer dar tudo para nós, quer dar entendimento, quer dar sabedoria e quer dar firmeza, aleluia. A mãe está levantando nós, aleluia, nós fomos tentar dar um passo, caímos, e quando nós caímos, a primeira sensação, a dor vem pelo corpo, aleluia, quando se cai, se bate algum membro, aleluia, o corpo sente, aleluia, mas o corpo é tão rápido, tão hábil, aleluia, que avisa lá dentro do cérebro, aleluia, lá no joelho foi dado uma dor, e quando se é criança, aleluia, na mesma velocidade, o cérebro já comunica para a boca, e a criancinha começa a chorar, e quando começa a chorar, aleluia, quando ele começa a gritar, ai, 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 alamanai, ou a chorar, aleluia, a mãe vem correndo, o que aconteceu? Meu menino, ele ainda não anda, ele não conseguiu dar o primeiro passinho, mas no primeiro passo toda criança cai, aleluia, a mãe levanta, e quando levanta, aleluia, o nome do Senhor, ele vai de novo, e de repente um passo atrás do outro, aleluia, se inicia
uma vida, aleluia, o nome do Senhor. Então prega a Deus nessa palavra. Se você crê na minha existência, no início, no meio e no próprio fim, a ciência que cai sobre nós hoje, dentro da casa da irmã Carmen, é ir de um passo atrás do outro, de um glória atrás do outro. Ali por isso dizia na própria palavra, aqueles que confiam em mim, aqueles que estão em mim, aleluia, são um passo atrás do outro. Ali por isso um glória chama outro glória, uma obra chama outra obra, uma oração chama outra oração, um dom chama outro dom, ali uma visita chama outra visita. Eu estou tomado por Deus, ali para anunciar para a terra, aleluia, que os dons de Deus não se pararam, o dom de Deus não parou, o nosso final está na mão do Criador, e na esperança nós vivemos. Qual é a esperança? Em qual esperança você está? Ali de ser revelado, oh, aleluia, ou de ser trazido na mão do Senhor, porque se ele não abreviar os dias, nenhuma carne se salvaria. Então, faça como Davi, dá um grito, eu fico na mão de Deus, aleluia, porque na mão do homem não tem misericórdia. Você veio buscar, então a palavra vai levar até você, na tua causa, na tua necessidade, ali naquilo que você veio me buscar. Entrega na minha mão e não espera pelo final, não será revelado. Por isso dizia o Criador, ali eu posso vir pela porta, eu posso vir do céu, ali eu não revelo de onde eu venho, mas a certeza no coração gera fé. Ele vai vir, ele vai vir, ele está chegando, ele está vindo, aleluia, o nome montado num cavalo branco, aleluia, uma linda capa salpicada em sangue, aleluia, na sua testa, aleluia, uma coroa, aleluia, o salvador da alma, aleluia, o percussor da fé. Ele está vindo, igreja, aleluia, ele está vindo, ele está saltando nos alteiros, aleluia, ele está vindo atrás da amada, a amada dele, ele conhece o final dela, ele conhece o final, ele sabe como agir. Então vem de passo a passo, aleluia, o teu final, o meu final, só o Senhor. Alamanai. Pode ser que ele está dentro da revelação do 7º selo. Aleluia. Vivemos em esperança, irmão, de herdarmos a coroa da vida eterna. Mas isso é no conjunto, é a igreja toda reunida. No individual, cada um de nós temos uma guerra, cada um de nós temos uma luta. E não se pode medir a fé de todos numa igualdade, numa iguaria. Cada homem tem que se posicionar-se diante de si próprio e dizer para si mesmo, eu creio em Cristo, eu creio na criação, aleluia. Eu creio que no final, aleluia, eu subirei com palmas na mão e cantarei um hino que nunca foi cantado. Então eu gritarei às nações da terra, aleluia, a graça de Deus me basta. Aleluia, por isso que eu estou passando, aleluia, se alguém se usou da mentira, o Senhor apartará a mentira. Se alguém usou da feitiçaria, o Senhor apartará a feitiçaria. Alamanaia. E se alguém usou da idolatria contra a minha casa, contra o meu, aleluia, contra o meu coração, contra a minha mente, a própria idolatria será tirada. Aleluia. Eu não estou dentro desses marcos. Eu estou dentro, aleluia, da esperança da vida eterna. A esperança me faz eu navegar, me faz eu ir aleluia, no Aja, e me faz eu passear por toda a palavra, e Alamaia, me faz eu passear com os meus irmãos no deserto, aleluia, me faz eu ver, aleluia, pelos olhos do Espírito, Alamanaia, o maná caindo do céu, aleluia, sendo repartido aos meus irmãozinhos no meio do deserto, Alamanaia, isso é que é, aleluia, o nome do Senhor, compreender, entender o início, o meio, aleluia, o fim revelado por Deus, aleluia, os meus pensamentos cristãos, a minha fé, aleluia, ela faz eu passear dentro do mar, aleluia, andando, enxergando duas paredes de água, uma de um lado e outra do outro, e aquele exército passando, glória ao Criador, aleluia, é isso que faz quem crê na obra, aleluia, a minha fé faz subir com o meu Cristo
Cristo no pináculo, aleluia, daquela montanha, aleluia, onde o adversário vinha no seu ouvido e dizia, lança-te daqui abaixo, aleluia, a minha fé está com ele quando diz, alamanaia, não, aleluia, não tentarás o Senhor teu Deus, aleluia, aleluia, o adversário ainda astuto dizendo, aleluia, mas você pode pular, aleluia, que aos seus anjos, aleluia, dar a ordem a teu respeito e te socorrerão. Não, eu não vou tentar o meu Deus. A minha fé, irmão, a nossa fé, ela faz nós trafegar pela palavra, aleluia, do início, do meio e do fim, aleluia, o nome do Senhor, nós conseguimos caminhar, nós conseguimos, aleluia, exercitar a nossa fé em cada parte, ali nas partículas que se revelam. Por isso, a palavra de Deus é uma fonte de água, aleluia, que não para de jorrar. Por isso, você vem aqui na casa da irmã Carmen, a semana que vem você está na casa de outro irmão, aleluia, outro dia você está na sua comum, aleluia, porque essa fonte não para de jorrar, a palavra não para de jorrar, e alguém quer dar, aleluia, o final da tua vida, alguém quer entender o teu final, aleluia, às vezes você mesmo numa luta contra você mesmo, aleluia, você quer determinar que você não é um vencedor, que você não é uma vencedora, aleluia, que a tua vida até hoje, aleluia, na toda a tua tragédia, toda a tua trajetória até hoje, não tem os pontos marcados, demarcados da vitória, mas olha que tem Deus para pregar. Você conhece o primeiro passo, você lembra quem te ajudou, aleluia, porventura o homem tem pensamento de lembrar, aleluia, aquele primeiro passo quando ele caiu, não tem condição, irmão, aleluia. Então, irmão, se ainda existe hombridade, aleluia, ainda existe o brilho de Cristo em ti, o teu final, aleluia, ninguém pode tocar no teu final, é graça, é poder, é mistério de Deus. Eu vou pregar dentro da casa da irmã Carmen, há um mistério hoje, aleluia, dentro da casa da irmã Carmen, aleluia, hoje essa casa hoje, aleluia, foi escolhida como o mistério de Deus na terra, aleluia, ninguém sabe, irmã Carmen, aleluia, o final desta palavra, aleluia, mas no final desta palavra, aleluia, revelados pelo Espírito com boca, aleluia, que está vendo, tem algum irmão que está me enxergando agora, e não por ser irmão Luciano, não, mas em nome de Jesus Cristo, eu vou abrir os seus olhos, e você vai ver fogo da boca do homem de Deus, você vai ver fogo, aleluia, na lamaia sobre a cabeça dos teus adversários. Esse final eu posso te mostrar, aleluia, vou apartar a mentira, aleluia, vou tirar a ilusão, aleluia, vou tirar a irrealidade, aleluia, e você agora com a mãe em palavra vai dar um passo atrás do outro e vai chegar aonde eu vou te levar. Alamanaia, salaia. E alamanaia. Esse, irmão, é a palavra, irmão. É que o Senhor tem mandado para nós, irmãos. Uma palavra, irmãos, que há muitos ouvidos poderiam ter olhado, por ser doméstico na fé, diria, pois o Senhor nos vai corrigir. Essa palavra tem uma ligação com a correção, como uma placa avisando, aleluia, para o homem que está em alta velocidade, reduz a velocidade. Mas o Senhor, que é dono da ciência, dono de tudo, aleluia, ele revela para nós a palavra lá no final da Bíblia, mas ele inicia fazendo nós entender que tudo está no princípio, é que no meio ele mandou a salvação, aleluia, no meio da minha vida. Por que no meio da minha vida? Eu não sei quantos dias eu vou durar. Nós não sabemos, irmão. Nós não sabemos que dia nós vamos partir dessa terra. Por isso foi dado para nós o início e o meio. E o final, irmão, ele é incompreendido, ele é intocado. Assim também, irmãos, diz na palavra que ele é o alfa e o ômega, o princípio, o meio e o fim. Então, nas causas que nós estamos vivendo, naquilo que nós estamos passando, aleluia, nós não podemos determinar o final. Aleluia. Nós temos que viver hoje.
estou provado, aleluia, mas amanhã você pode estar feliz, aleluia, estou sem vitória, amanhã você pode estar com a vitória, irmão. É isso que dá força para nós, é isso que nós viemos buscar na casa da irmã Carmen hoje, é essa certeza, aleluia, é de confiar, é de acreditar. Eu acredito no início, Senhor, aleluia, eu consigo te ver, Alamanaia, quando os irmãos leem aqui na revelação da palavra, aleluia, o nome do Senhor, que tu ia carregando a cruz, e quando tu ia carregando a cruz se fez pesada, e a cruz quis cair, aleluia, o nome tu, aleluia, e houve um homem, aleluia, salvo o homem Bartimeu, ali que veio, aleluia, ajudou a colocar a cruz novamente aos seus ombros, aleluia, para que as nações no final não dissessem que ele foi covarde, ele carregou, passou todo o vitupério. Eu consigo entrar com o meu Cristo, eu consigo acreditar, aleluia. Então, se você acredita em toda a Escritura, se você acredita, por que desacredita na tua própria vida? Por que na tua vida tem que ser desacreditada? Por que na vida do outro é fé, é comunhão, mas dentro da tua própria vida você não acredita, você não confia, você acha que está tudo mórbido, que está tudo parado, que nada de novo vai acontecer, que nada vai te surpreender nessa existência. Na verdade, agora o pregador pregando, você anda, você fala, você vai de um lado para o outro, mas nada acontece, nada vai, e vem palavra, e vem mistério, mas dentro desse coração não bate a realidade, mas hoje entendemos, por isso a palavra hoje começou do final para o princípio, Alamaia, para que você diga, aleluia, para que você se entregue a mim. Quem é você? Aleluia, quem é você que se apresenta diante de mim, que até agora não abriu a tua boca, aleluia, deu um glória de libertação? Quem é você? Eu sou Deus te falando, Alamaia, eu te entendo, eu te compreendo, aleluia, agora eu quero que você se revele a mim, me diga quem é você. Irmã Carmen, a irmã me dá licença, glória ao Criador, estou dentro da tua casa, aleluia, mas hoje a tua casa, aleluia, ele é um mistério, glória ao Criador. Então eu vou continuar pregando, aleluia, quem é você, filha? Aleluia, quem é você, filho? Aleluia, está tentando se esconder de mim, aleluia, acha que consegue, aleluia, acha que eu não te encontro, aleluia, acha que o meu poder, a minha glória não responde às tuas perguntas, aleluia, acha que o dom de Deus é brinquedo, aleluia, você acha que eu não te encontrei, aleluia, o nome não adianta correr, eu te achei, você é minha, e da minha mão ninguém te arranca, aleluia, ninguém vai te arrancar, o teu final, aleluia, sou eu, o teu final está em mim, aleluia, quando chegardes a hora certa, no tempo exato e preciso, haverá um último passo. Aleluia, aleluia, Deus, haverá um último passo. E às vezes a mãe que estava no primeiro, aleluia, ela não estará presente no último passo. Onde será o último passo do irmão Luciano? Onde será o último passo da Irmandade? Aleluia. Que mistério, não é isso, irmão? Como será o nosso último passo? Aleluia. O primeiro, a nossa mamãe pode ter participado, mas do último, aleluia, está escrito na palavra, que quando todos virarem as costas, que nós já demos o último passo, o Senhor nos acolherá. Então, meu irmão, aleluia, quem conhece o nosso fim é só quem nos fez, é só quem nos constituiu. E você veio hoje na casa da irmã Carmen, aleluia, nesta comunhão, junto com esta casa, para buscar uma palavra, para buscar uma resposta. Aleluia, a situação está feia, está difícil, mas lembra, o final dessa situação será glória. Aleluia, as coisas que atrapalham a se chegar aonde o Senhor quer, Ele arranca com raiz e tudo, aleluia. E como dizia um irmão ainda esses dias numa oração, aleluia, separa o joio do trigo, glória ao nome do Senhor. Aqui, irmão, no que nós lemos é uma palavra de separação entre aqueles que serão abençoados e aqueles que infelizmente não serão abençoados, mas não cabe a mim julgar, não é a igreja que julga, aleluia, é a palavra que julga, é Cristo, advogado, que intercede, aleluia. Se Deus,
aleluia, na sua bondade, na sua misericórdia. Os irmãos, aleluia, prestem bem atenção no que Deus vai me dar nessa hora. Aleluia, Deus teria perdão para perdoar o próprio adversário. Aleluia, mas sabe por que o Senhor não o perdoa? Aleluia, porque ele já foi julgado e condenado. Agora, na tua causa, Alamanaia, não houve um julgo, não está condenada, Alamaia, não está condenado. Aleluia, quem te condenou mentiu, e se mentiu, está fora. Aleluia, quem te condenou fez bruxaria, está fora. Quem te condenou, aleluia, está fora da palavra, Salaia. Aleluia, vai em paz, siga em paz, Alamanaia, porque nesse final terá uma flor plantada. Aleluia, nesse final, aleluia, como dizia Deus no início dessa reunião, uma visita de um beija-flor, Alamanaia. Aleluia. Um beija-flor vai, irmãos, ele vai naquela flor, aleluia, com o seu biquinho, pega o néctar, aleluia, Alamanaia, sente o perfume, Alamanaia, mas ele é rápido, irmão, ele tem que ser rápido, e o beija-flor é o único animal que consegue bater as suas asas, aleluia, e planar no ar. Aleluia. Quem sabe hoje, aleluia, o Senhor vai te dar o dom do beija-flor. Aleluia, que vai continuar vivendo do pouquinho. Mas o mistério, aleluia, não está no bico. O mistério está nas asas que conseguem planar. E Alamanaia, aleluia. O que o bico faz, o homem consegue compreender, mas a ciência das asas planando, aleluia, o poder que está num animal tão diferenciado, tão pequeno, uma visitinha, aleluia, mas ele consegue planar. Aleluia, e você vai planar sobre as tuas provas, ali você vai conseguir ficar movimentando, olhando para ela, e o segredo da tua vitória, Calaia, não será revelado, Alamanaia, você dá um glória, você compreende a compreensão do que Deus nos trouxe, você dá um glória no início, você dá um glória no meio, ali você vive pela esperança de um final feliz, ali, então esta é a palavra dentro desta casa, aleluia, continuarás, aleluia, Alamaia, se protegendo debaixo das asas, aleluia, do concerto da vida eterna, continuarás aos sonhares da noite, aleluia, pelo dia vindouro que vai vir, é poesia que está saindo da palavra, continuarás aos sonhos e aos olhos, Calaia, aleluia, jorrarás nas águas pela sinceridade, aleluia, continuarás, aleluia, dando os primeiros passos um atrás do outro, aleluia, o nome do Senhor, e se caíres, aleluia, quando um passo em falso for dado, a mãe palavra, ali escutará o teu grito, aleluia, correrá nas campinas, ouvirá desafiando as forças das águas, aleluia, mas a mãe não vai deixar você no chão, a mãe sempre vai te levantar, aleluia, houve uma mãezinha de cabelo branco, aleluia, que quando você caiu lá no passado, ela te levantou e te criou, e na idade de 12 para, aleluia, de 12 para 15 anos, aleluia, o nome do Senhor, ela te soltou para esse mundo, aleluia, o nome do Senhor, e como um pássaro sábio, aleluia, você foi voando de um lado para o outro, e hoje você veio aqui, a tua mamãe já dormiu no Senhor, combateu um bom combate, aleluia, mas hoje você acha que está sozinho, que está sozinha, a mãe palavra viu que você caiu, aleluia, a mãe palavra disse, desce para a casa da irmã Carmen, ele caiu, estou ouvindo o gemido dele, aleluia, ele é meu filho, desce, levanta ele de novo. O que faz o menino? O menino não desiste, o menino consegue. Ele gritou, ele chorou, mas todo menino passou por isso. O menino não desanimou. Aleluia, a mente do menino é: eu vou andar, eu vou conseguir andar, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, nessa causa, nessa prova, aleluia, nessa empresa, nesse estudo, aleluia, naquilo que está, aleluia, diante da tua face, aleluia, na minha empresa, na tua vida, nós vamos andar, irmão, Salaí. Podemos ter caído, mas a mãe palavra veio nos levantar no início. Ela está dizendo: pode ir, ali de passo a passo, um passo atrás do outro. Me dê a tua mão, irmã Carmen, e começa a andar num glória agora nessa sala. Começa a andar numa linguagem agora nesse lugar. Começa a andar num glória, irmão. Ele começa a andar numa comunhão, irmã. Receba, em nome de Jesus Cristo Nazareno, receba o poder da minha palavra, receba a cura da
a minha palavra, começa a andar, ele começa a meditar, começa a viver do que é meu, começa a comer do que é meu, levanta e anda, em nome de Jesus Cristo. Salaia, estou tomado por Deus para nós encerrar essa palavra. Alamanaia. Então conhece Deus e revela para nós o início. E conhece Deus e mostra para nós nessa tarde que a única coisa que vai ser apartada, tirada, é aquilo que impede nós de servir a Deus. Aquilo que impede, irmão. Alamanaia, isso é revelado. Vai ser tirado. O Senhor vai tirar aquilo que impede nós de servir a Deus. Esta é a palavra que Deus nos enviou, irmãos, nessa tarde. Aleluia. Para que nós voltamos para nossa casa glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Lembra-se, o segredo não está no bico. O mistério está em como ele bate as asas. E alamanaia. O segredo não está nessa face. Escondido aqui. Se isso aqui consegue plainar diante das provas, aleluia, o segredo nunca será revelado, aleluia. O homem criou o avião, aleluia, mas o avião não plaina, alamanaia. O avião não consegue fazer o que o beija-flor faz, irmão, aleluia. O beija-flor é único, aleluia. A forma que ele plaina no ar é única, alamanaia. E você, aleluia, a forma que eu vou te dar aqui nessa última oração vai ser única. Alamanaia, salai. Única forma é o que eu vou te revelar nessa oração, ali dentro da casa da irmã Carmen. Aleluia. Esta é a palavra, Deus seja louvado, irmãos. Amém. Amém.